Boa noite, pessoal. Nós estamos esperando a nossa convidada entrar. A Gabriela está se preparando. Alô, alô, Bom, boa noite. boa noite, Gabriela. Tudo bem? Tudo certo. Deixa eu melhorar a luz aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, não é, o aceite do nosso convite. Nós somos um projeto aqui da UFPB, da área da educação financeira, que nós já Uhum. temos 12. Nós nascemos em 2012. E aí a gente tem feito um circuito de live convidando grandes nomes, Sim. né, da educação financeira pelo Brasil afora. E os nossos seguidores escolheram você, tá? Ai, que fofos. Já tem algumas perguntas aqui até que eles elaboraram, então eu sempre trago essas perguntas, tá? E assim, dizer que realmente é um prazer, tá? Então, Prazer é pessoal, todo meu, gente. hoje temos uma gaúcha, né, que transforma a vida de muita gente no país, falando sobre educação financeira. Mas, Bate, fala um Uhum. pouquinho aí da Gabriela pra gente. Sim. Então, gente, eu sou gaúcha, realmente. Atualmente eu moro em São Paulo. É muito por conta do meu trabalho, que eu trabalho na Suno. Não sei se todo mundo vai conhecer, mas eu me formei e fiz economia, faculdade de economia na Federal do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado em economia, em finanças, administração com ênfase em finanças também, na URGS. Mas ao longo de todo o tempo que eu estava na faculdade, mestrado, né, pós, eu sempre fui trabalhando, assim. Então eu sempre fui testando todos os tipos de emprego, sempre procurando me desenvolver e muito daquilo de buscar as melhores oportunidades que tinham. Então, a gente começa a fazer faculdade de economia, os melhores estágios geralmente são no mercado financeiro, que pagam mais. Então a gente vai, começa, e eu acabei conhecendo a questão do mercado financeiro, finanças, e eu fui me apaixonando muito por o que ia proporcionando na minha vida. Então, assim, família de classe média, nunca passei de necessidade, mas nunca, assim, sobrou dinheiro, né? Então, eu fui entendendo, estudando sobre como investir o dinheiro, porque, eu trabalho, é tão difícil de ganhar esse dinheiro, trabalhar tão suado que eu queria fazer esse dinheiro render de alguma forma. Então eu fui estudando sobre finanças e fui me apaixonando, fui vendo que educação financeira eu consegui economizar mais dinheiro, consegui ter um controle financeiro. Isso ajudava muito a eu ir assim, eu conquistando alguns outros objetivos. Então, como isso mudou tanto a minha vida, eu sinto assim uma paixão realmente, é uma vocação poder compartilhar esse tipo de conhecimento e tentar fazer esse tipo de mudança para as pessoas. E quando estava fazendo mestrado, eu comecei a dar aula na URGS, por causa que a gente tem estágio de docência, né? Então eu comecei a dar aula e eu dava aula assim o semestre inteiro, fiquei dando aula assim durante 2 anos e gostava muito de ensinar. E eu acabei buscando outras formas, fui vendo a internet como uma forma de ensinar também e entendi que isso aqui possibilitava eu atingir muito mais pessoas do que uma sala de aula, né? Então eu acabei migrando muito mais a minha atuação para redes sociais, porque eu realmente vi que era um diferencial, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito mais de lecionar do que fazer pesquisa, por exemplo. Então, eu não gostava tanto daquela parte da área acadêmica de ficar. Opa, que eu mexi aqui no meu tripé. De ficar, sabe, pesquisando. Assim, eu gosto muito de estudar, sim, mas eu gosto muito mais de ensinar do que ficar ali fazendo um artigo e blá blá blá. Eu gosto desse contato com as pessoas, de ensinar. Então, eu fui muito mais tendenciosa para esse lado e acabei encontrando em redes sociais aí um meio de exercer a minha vocação. Depois fui trabalhar na Suno, na parte de análise de investimentos. Então, eu desenvolvo, basicamente, o meu trabalho hoje é desenvolver conteúdo que auxilie na educação financeira das pessoas. Aí, então, de certa forma, eu
vejo que eu atuo nessa revolução de educação financeira que a gente tem no Brasil, né? Que ainda é muito pequena e tem muito espaço para a gente desenvolver isso. O pessoal daqui também, a gente tem vários alunos do projeto de economia, de ciências atuariais, de ciências contábeis. O pessoal tá bem interessado em te escutar e ver a tua experiência, né? Então, tem Sim. muita gente que começa aqui na graduação com essa perspectiva de ir para o mercado. Apesar da gente estar na Paraíba, hoje a gente tem um professor que saiu daqui e foi para uma casa de investimento também, o Sim. professor Felipe. Então, a gente está sempre tentando levar o pessoal daqui aí para São Paulo para também participar desse mercado financeiro. E É, aí, pode falar, pode não, falar. eu ia dizer isso, porque as coisas estão mudando muito, né? Eu já vi um pouco antes que dava até para ter uma mobilidade profissional e hoje, com a realidade que a gente tá, gente, é muito viável sim, sabe? A gente conseguir, às vezes, Isso, e aí a gente vem trabalhando forte nessa linha de educação financeira aqui, vários projetos, o projeto Quanto, que entrou agora há pouco aí também, trabalha muito com essa parte de valuation, né? E aí mais aprofundado, voltado para empresas. Tem algumas perguntas, Gabriela, que eu vou tentar começar, o pessoal sempre está perguntando muito, então, está me escutando? oi, tô, tá dando. Eu não sei se é a minha internet, é a sua, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Aqui em João Pessoa está com uma ventania muito forte, né? Ah, Mas pode ser, pode ser. pode ser que seja isso aqui. É, como melhorar a educação financeira no Brasil? Gabi, fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Então, é um assunto complicado, mas são diversos os fatores, né? A gente teve, assim, eu não gosto de fazer comentário político nem nada disso, mas a gente teve sempre uma cultura um pouco mais do assistencialismo, como eu posso dizer. Ah, eu não preciso me preocupar com o meu dinheiro, assim, minha aposentadoria, porque tem previdência pública, sabe? O governo vai cuidar disso. Quando que a gente tem que assumir qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que tentar assumir a responsabilidade. Claro, gente, eu não tô falando de utopia, que tudo na nossa vida depende da gente. Claro que não. Só que o que, que não depende? O que a gente pode fazer? Nada. Então a gente tem que alocar nossos esforços no que depende da gente. E eu vejo que hoje, com a reforma da Previdência, tudo está mudando um pouquinho essa mentalidade. E a gente tem também um grande histórico inflacionário no Brasil. Que eu lembro, assim, meu pai falando, porque era uma situação que você não conseguia pensar em guardar dinheiro, em economizar. Era muito uma corrida realmente de consumo, ou até mesmo de você tentar deixar mobilizado esse dinheiro. Ou seja, daqui a pouco você compra uma casa porque a casa vai estar lá, sabe? A inflação não vai comer porque é o seu terreno, alguma coisa nesse sentido. E coisas que hoje estão mudando. Então, são alguns aspectos culturais, isso é muito difícil. Muitas vezes isso está enraizado nas pessoas, porque eu vejo muito das pessoas, assim, do ciclo de convívio dos meus pais, e é muito aquela cultura do não, ter um imóvel para alugar o investimento. Eu não estou dizendo que isso é bom ou não, mas não necessariamente é só isso. E muitas vezes a gente consegue fazer investimentos melhores. Então existe todo esse aspecto cultural. E a informação ela não era muito bem disseminada, né? Gente, o Brasil é um país de tamanho continental, tá? Assim, a gente via mercado financeiro sendo debatido em São Paulo, sabe? E mesmo assim, num nicho em São Paulo. Hoje, com a internet e com até mesmo redes sociais, isso está disseminando, isso está ampliando e numa velocidade estratosférica. Eu assim, tenho uma visão muito positiva em relação a isso, porque as pessoas estão acordando, elas estão entendendo. Porque investimentos, a educação financeira em si, não é algo tão complexo. É assim, todo mundo sabe que no final das contas a gente tem que gastar menos e ganhar mais. É uma conta simples, todo mundo sabe isso. E eu acho que
a internet vindo, de certa forma, trazendo isso e botando na sua cara, as pessoas começam a acordar. Pô, é verdade, não tô fazendo. Pô, é verdade, não tô fazendo. Isso começa a ficar um pouco mais recorrente. E da mesma forma que você entender o benefício de economizar dinheiro, de investir esse dinheiro, é um pouco óbvio, né? As pessoas entendem que você precisa ir guardando para ter um dinheiro no futuro. Então, com as mudanças que estão vindo hoje, tá um pouco óbvio. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Eram muitas coisas óbvias que não eram ditas, sabe? E a gente tá vindo dizer. E eu acho que é basicamente isso. Vamos lá, pessoal. Assim, não tô aqui desmerecendo a educação brasileira. Mas as pessoas deveriam estudar o que são os juros compostos. Elas deveriam estudar porcentagem, cálculos que não são tão complicados, tá? E isso poderia ser introduzido em qualquer aula de matemática de forma simples. Você não precisa tirar alguma coisa do currículo, sabe? É uma coisa tão simples que, assim, em uma, duas aulas, qualquer professor de matemática ensina isso. E eu acho que é um pouco disso, assim, é só a gente mostrar o óbvio para as pessoas, então ninguém acordava, não era falado, era tudo um pouco cultural, você vai levando e ninguém questiona. Quando as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a acordar. Porque é aquilo, e eu gosto sempre de citar isso, assim, não é à toa que 2 a cada 3 brasileiros é endividado. Porque a gente cresce, a gente vê nosso pai endividado, nossa mãe, nossa família, vizinho, todo mundo é normal. E eu já escutei isso, assim, de pessoas esclarecidas, gente. Tinha uma amiga que estava se formando em medicina e ela assim, não, porque eu vou me endividar para fazer o consultório, ter minha casa, isso é normal, é uma época da vida. Gente, não é normal, sabe? Você pode, às vezes, tomar uma outra dívida em algum momento específico, mas não é algo normal e não deve ser tratado assim. Então, acho que é um pouco criando... Desculpa, eu tô com a garganta seca. É um pouco destruindo esses pensamentos padrões que não são corretos. Hoje a gente vai falar muito sobre investimento, pessoal. Então fica aí, escuta mais o que a Gabi tem para falar para a gente, tá? E aí eu já queria começar te perguntando quais são os 3 hábitos pobres ou os maiores erros de pessoas pobres e que te impedem de ser uma pessoa rica. Você poderia falar para a gente os 3 hábitos aí pobres? Eu acredito que o mais importante realmente é a questão do vitimismo, tá? Daquela, como eu comentei, gente, não adianta, porque não deu certo porque meu chefe é ruim, ou o governo, ou sei lá quem, sempre colocar a culpa no outro. Gente, a gente tem que focar no que a gente pode fazer e assumir a culpa, mesmo que a culpa não seja para nós mesmos. E eu acho que isso é você ter uma mentalidade que vai te acelerando, isso vai te colocando num movimento um pouco mais proativo. Então, não adianta você dizer que a culpa é de A, B, C ou D. Assuma para você, mesmo que ela não seja. E para de reclamar e vai e faz. Eu acho que esse assim, é o principal. O segundo é não ter uma visão de longo prazo. Então, as pessoas às vezes não conseguem desvincular um pouco o hoje do amanhã, do depois de amanhã. E eu vejo isso muito seguido. Às vezes as pessoas preferem perder hoje e deixar de ganhar 2 amanhã do que perder 2 hoje e, sabe, e ganhar 4 amanhã. Então, tipo, são coisas assim que às vezes as pessoas não conseguem entender, tá, mas eu vou abrir mão disso hoje e depois vai melhorar. Então as pessoas não pensam um pouco além, sabe? A gente vê aquele tipo de comentário do a gente só vive uma vez, sabe? Curte a vida. Sim, tem que ter um equilíbrio. Mas a maior probabilidade é que a gente vai estar vivo amanhã, daqui até amanhã, e vai viver uns 80 anos, que é a expectativa média de vida, sabe? Então, gente, vamos jogar com as probabilidades? É um pouco disso. E o que eu poderia dizer de terceiro hábito é um pouco de um hábito que iria também para quem é rico ou não, assim, mas é um pouco sobre quem você se cerca, porque o ser humano ele é um ser influenciável, a gente é um ser social e, querendo ou não, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive.
E eu não tô dizendo aqui para você simplesmente agora parar de ser amigo dos seus amigos, não. Mas a gente é influenciado pelas pessoas ao nosso redor. Então, se você acha que ninguém ao seu redor é alguém que possa te inspirar realmente, busca um tutor, alguma coisa online, gente. Não precisa ser alguém que você tenha contato direto. Veja vídeo no YouTube, leia livros dessa pessoa, busque informações, se inspire nela. Consuma o seu tempo com essa pessoa. E hoje a gente tem rede social, então tem gente muito foda aqui no Instagram que você pode ficar vendo os stories da pessoa, ver os hábitos, ver o cotidiano, ver o que ela tem para te ensinar. Então é um pouco realmente de escolha. Isso é bem interessante, né? Agora a gente vai falar um pouco de tabu, né? Então eu quero ver a opinião dos nossos seguidores, do pessoal que está assistindo a nossa live. Se prepara, hein, Gabi? Se prepara agora. Investir em poupança é perder dinheiro? Explica isso pra gente. Olha que tem muita gente que deve estar investindo aí em poupança. Sim, com certeza, porque, gente, a poupança, ela não paga a inflação, tá? Então, isso é algo que vocês têm que entender, porque, assim, vamos tentar voltar de uma forma um pouco mais simples para o pessoal poder entender. Porque às vezes o pessoal nem sabe o que é inflação, o que é taxa básica de juros, e a inflação é o aumento dos preços contínuos aí, então o ideal em qualquer investimento que você faça, no mínimo, corrija a inflação para você não perder esse dinheiro. Então, para você não perder esse valor desse dinheiro. A poupança, geralmente, e na maior parte do tempo, ela remunera menos que isso. Então, muitas pessoas falam, mas antigamente pagava 6% e blá blá blá. Sim, a inflação era 10%. Daí, assim, né? A inflação, quando a taxa de juros começou a baixar, a poupança mudou de regra. E algumas pessoas vão falar, mas a poupança antiga é boa, tá? Você deixou o seu dinheiro lá ainda, sabe? Não vou nem discordar, nem comentar sobre isso. Mas a poupança, ela começa a render 70% do que a taxa básica de juros rende, que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic, uma das funções dela, para quem não sabe, é a taxa básica de juros, que o Banco Central ele define os valores, que guia a economia. Uma das utilidades dela é tentar regular a inflação. Então, elas vão estar muito relacionadas. Assim, geralmente, a taxa Selic vai estar um pouquinho a mais do que a inflação. E hoje elas estão muito perto uma das outras. Assim, vamos dizer que a poupança está dando mais ou menos a inflação hoje, tá? Porque, assim, de grosso modo, às vezes está um pouquinho mais, um pouquinho menos. Para o pessoal entender o que acontece. A taxa básica de juros está muito baixa, 2%. Você vai investir no Tesouro Selic, você vai pagar imposto de renda, no máximo 22,5%, e a poupança vai render, isenta de imposto de renda, 70% da taxa Selic. Na vírgula, ainda vale mais a pena investir no Tesouro Selic. Só que hoje, financeiramente, o que você vai ganhar é muito pouco essa diferença. Porém, temos uma coisa que eu acho muito ruim na poupança e que as pessoas se enganam. A poupança eu posso resgatar a qualquer momento. Tá, sim. Mas você é penalizado por isso. Porque se você investir hoje, no dia 4, e quiser resgatar no dia 3 do mês que vem, você não ganhou nada. Tá? Você perdeu para a inflação. Então, porque você não teve rentabilidade nenhuma. Então, essa é uma das mentiras da poupança, da questão de, tem muita liquidez. Tem ou não, né? Você simplesmente está perdendo parte de uma rentabilidade. Então, é importante para as pessoas entenderem que não é bom investir na poupança, tem investimentos melhores. E um outro ponto que vai além de rentabilidade é sobre você sair da zona de conforto. Porque eu vejo que a maior parte das pessoas ainda ficam na poupança porque tá no banco. Não quero abrir outra conta. Não, complicado já aqui. Entrar em outro site aqui no meu computador, sabe? É muito disso. Então, assim, eu peço que saiam da poupança para sair da zona de conforto. Vai lá, abre uma conta numa corretora, faz esse esforço. Mesmo que você não ganhe nada de diferença, não mude nada, você está ganhando em oportunidades, porque ali você já vai estar sendo introduzindo a outros tipos de investimento que vão poder aí te estimular a estudar mais, a entender mais e assim investir melhor o seu dinheiro.
O pessoal está aqui comentando, Gabriela. Está falando que tiraram todo o dinheiro da poupança e está 100% em renda variável. É a Vitória. Se prepara, Vitória. Vai ter algumas perguntas sobre isso mais à frente. Agora, você deu uma introdutória aí no que a gente ia te perguntar. Fala para a gente sobre contas digitais, né, versus os bancões, né, os grandes bancos que a gente está acostumado a conhecer, aqueles bancos tradicionais. As Sim, contas digitais valem a pena? sim. Vamos lá. Quem não tem muitas operações financeiras mesmo, ou pessoas, assim, eu uso conta digital porque, assim, eu simplesmente pago algumas contas ali, meu cartão de crédito, mas muitas vezes algumas pessoas precisam de serviços melhores, de serviços, sabe, daqui a pouco são linhas de crédito, está começando a empreender. Então, isso é muito bom nos bancões, principalmente quando você vai para um segmento private, você precisa fazer uma conta PJ de uma empresa onde você realmente precisa utilizar outras linhas de crédito. Você tem muitos volumes financeiros dentro do banco. Então, os bancões, eles conseguem te dar um bom serviço nisso. E assim, esse nível de pessoa, eu nem recomendaria para uma conta digital. Mas, vamos lá, vamos falar de pessoas normais como nós. Uma conta digital, ela, assim, serve para tudo. Porque a gente está numa nova economia. Eu não vou no banco, eu não falo com o gerente, eu acho a coisa melhor do mundo poder resolver tudo pelo meu celular, sabe? Não preciso nem receber fatura impressa do meu cartão de crédito em casa, que eu achava aquilo, assim, um desperdício de papel. Então, eu faço tudo no meu celular de forma super simples. Eu acho uma das melhores coisas e facilita muito. O que acontece? Algumas pessoas elas ficam receosas com isso e eu acho que também é um pouco da falta de conhecimento. Ah, mas eu não, se der algum problema, não vou ter ninguém para conversar, não tenho a gerente para ir lá, mas você pode ligar no telefone, sabe? Você pode entrar na internet e ter o suporte. Então eu acho que isso é um pouquinho dessa mudança cultural que as pessoas estão precisando ter. E a questão, mas o caixa eletrônico. Gente, hoje em dia tem um monte de caixa eletrônico padrão que você pode pôr o seu cartão na sua conta digital e sacar o dinheiro, não tem problema. Só que você não vai ter mais aquela imagem do Itaú, do Bradesco, do Santander, a agência de banco, que assim, era só para você ficar ali um tempão numa fila, sabe, para ser atendido. Quanto hoje, nessas contas digitais, por eles não terem esse tipo de despesa, eles conseguem te dar um suporte muito melhor de forma online, por telefone. E também, o maior benefício, claro, é a questão de taxa, né? Até a gente vê alguns dos grandes bancos conseguindo isentar ou quase isentar taxas. Principalmente, assim, eu passei muito tempo tendo conta em grande banco, mas de universitário, então não pagava nada. Mas você vê aí um movimento que é muito bom ter uma conta no banco digital, porque você não paga nada, seu cartão não tem anuidade, não tem nenhum problema. Então, é uma forma simples, principalmente se você não utiliza isso. Agora, voltando, né? Mas eu tenho muita movimentação financeira. Eu quero ter um cartão Black para ganhar um monte de milha porque você utiliza. Só que assim, você está num outro nível da sociedade. Daí, sim, é uma questão de você fazer negociação com um grande banco, que provavelmente você também vai conseguir ser isentado de muitas taxas. Porque aquilo, você botar o dinheiro no bancão, ele vai te isentar disso. Só que para as pequenas pessoas, como nós, a melhor coisa é você vai no banco digital, não se estressa, não faz nada. Mas eu entendo, né? É aquilo, eu não gosto de dizer que é melhor ou é pior, só que assim, de alencar as diferenças para as pessoas entenderem o que para a vida delas é melhor. Eu não sei se eu vou continuar utilizando para sempre banco digital, não sei. Hoje, para mim, funciona perfeitamente. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Há 10 anos atrás eu nunca achei que eles iam existir. Então é um pouquinho disso. O Murilo está até falando, né? O povo gosta de ficar na fila enchendo o saco do atendente, né? A paciência. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que há um pouco do conservadorismo também. Queria agradecer a participação do Projeto Quanto também aí com a gente. E aí a gente fala também, quando fala em educação financeira, da reserva de emergência, né?
Eu posso colocar minha reserva de emergência no Nubank, no Banco Inter, por exemplo, ou é melhor colocar no Tesouro Selic? Apesar que hoje o Tesouro Selic está negativo, né? Uhum. Sim, então, gente, até assim para falar dessa a questão do negativo do Tesouro Selic, isso é algo bem pontual que vai ser reajustado. A gente vê oscilações de outros tipos de títulos do governo e se você não precisa desse dinheiro e você já está ali, deixa ali que não tem problema, tá? O pessoal às vezes vê negativo já tira e daí é a fórmula para perder dinheiro. Deixa lá. O que eu acho sobre a reserva de emergência? Não vou nem aqui ficar martelando. Opa, deixei cair minha água. Não vou aqui nem ficar martelando a importância dela, porque eu acredito que todo mundo sabe a importância. Dá para deixar no Nubank? Dá. Dá para deixar no Banco Inter? Dá. O meu problema é que eu não gosto. Eu tenho um dinheirinho nessas contas digitais, só que não é o total da minha reserva de emergência. Por quê? Eu acho líquida demais, tá? É muito fácil tirar o dinheiro ali e daqui a pouco, nossa, vou investir mais esse dinheiro. Vou gastar isso aqui. É líquida demais, tá muito fácil. E por que eu digo isso? Um pouco você pode deixar ali. Você pode diversificar dentro da própria reserva de emergência. Porque o que é a reserva de emergência? Assim, o padrão é 6 meses do seu custo de vida. Para que, sei lá, se você perdeu o seu emprego, você se sustentar por 6 meses. Logo, você não precisa ter esses 6 meses com uma liquidez imediata, igual tem na Nuconta e no Banco Inter. Eu gosto de deixar o que seria basicamente o meu primeiro mês nessas contas digitais, porque é fácil de acesso, e eu deixo o restante num fundo DI, separado em uma outra corretora que eu nem vejo, para não dar essa vontade, às vezes, de querer resgatar nem nada. Então, de deixar um pouquinho distante, sabe? Isso é um ponto que eu gosto de falar para as pessoas, porque depende muito de perfil. Tem gente que não, nem toca, tá lá, tá bonitinho. Mas eu, por exemplo, gosto muito de usar a própria Nuconta. Às vezes vai sobrando um dinheirinho ao longo do mês e eu vou botando ali, sabe? Então eu vou meio que fazendo como um caixa. Então, às vezes eu utilizo, às vezes eu tiro. Então, eu gosto de ter essa flexibilidade ali e não misturar com a minha reserva de emergência. Mas é muito para você, o que vale para você. Você não precisa abrir uma conta no Nubank só para botar seu dinheiro lá como reserva de emergência. Como você não precisa abrir uma conta no Banco Inter para colocar o seu dinheiro na reserva de emergência. No grosso modo, tanto essas duas quanto o Tesouro Selic vão render a mesma coisa. Então, deixa um dia mais confortável para você. Se você tem uma corretora XYZ que você utiliza, deixa lá no Tesouro Selic ou busca um fundo DI que rende 100% do CDI, uma CDB de liquidez diária, sabe? É um pouquinho disso. Vai para onde você está mais confortável. Claro que você vai utilizar sempre o Tesouro Selic aí como o parâmetro, tá? Não pode render menos do que isso. Não vai botar numa CDB de liquidez diária que paga 95 do CDI. Daí não vale a pena. Isso, muito bom. Apesar que o Arthur está dizendo aqui que ainda é conservador, né? Mas a gente está em novos tempos, nós precisamos mudar um pouco isso. Reserva de emergência é ser conservador, né? O que eu até falo. Não é na reserva de emergência que você vai rentabilizar, tá? Porque a ideia é se você falar, nossa, 6 meses meu custo de vida. Para você iniciante pode ser bastante, mas não é isso que vai fazer você ter a liberdade financeira lá na frente. São muitos mais outros investimentos, que daí esses outros investimentos você pode trabalhar, botar em renda variável, fazer outras estratégias e daí sim rentabilizar eles. Reserva de emergência é segurança. A Jéssica até perguntou, no Inter vai render a mesma coisa que o Tesouro Selic? Por quê? Eu acho que ela não entendeu, né? É basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. E aí é bom, Gabriela, você também explicar para a gente, né, a questão dos juros compostos, né? O poder dos juros compostos. As pessoas que têm dificuldade de investir perdem um pouco de visão a respeito desses juros compostos. Sim. O que são e como funciona? Explica isso para a gente. O seu melhor amigo com investimentos é o tempo, tá? Então, vamos pensar assim, ó, que tem uma linha reta, que é o tempo. A gente está aqui. A gente vai guardando dinheirinho. É como se a gente estivesse colocando bloquinhos, tá? Você pode pensar assim, quanto mais bloquinhos eu pôr,
mais bloquinhos lá no final eu vou ter. Então, eu vou botando bloquinhos e lá no final eu tenho aí uma paredezinha, tá? Com esse dinheiro que eu fui colocando. Só que cada um desses bloquinhos, ao longo desse tempo, eles vão rendendo rentabilidade. E essa rentabilidade vira um novo bloquinho, que vai render mais rentabilidade. Logo, você não vai ter só assim uma linha dos bloquinhos que você colocou. Você vai ter uma linha que vai virando exponencial com as rentabilidades, sobre as rentabilidades desses bloquinhos de dinheiro, tá? Assim, que você coloca. É basicamente isso, gente. Os juros compostos, eles vão ser juros sobre os juros. Então, hoje eu coloquei R$10. Depois de um tempo, esses R$10 viraram 11. Agora, a minha rentabilidade não é mais sobre os 10, é sobre os 11. E vai indo assim. Daqui a pouco virou 12. E eu botei mais 10, tenho 22. Agora, a minha rentabilidade é sobre os 22, que daqui a pouco podem ser 35, sabe? Então, talvez se eu não tiver... E isso que é muito importante. Os juros compostos, eles vão potencializando de formato exponencial. E a ideia é que você vá investindo cada vez mais. Porque daí vai ficando cada vez maior essa sua curva. E por isso que eu falo que o tempo. Porque você botar 10 hoje, sabe? E deixar o tempo, você pode botar quantidades menores. Que eles vão ter mais tempo para trabalhar e gerar juros. Então, é muito importante isso para que as pessoas entendam que, sim, você pode começar a investir com pouco dinheiro e deve. Com menos de R$10 você compra ação de boas empresas, você consegue fazer aí com 50, R$100, comprar fundos imobiliários, comprar fundo de investimento, tesouro direto, renda fixa. Então, você pode diversificar, gente, com pouco dinheiro. Investimento não é coisa para gente rica, é bem pelo contrário. Gente rica tudo investe, tá? Então você pode ver que tem aí alguma coisa que levou elas aí. Não é porque agora eu fiquei rico, agora que eu vou investir. Não, é o contrário. Se você quer um dia alcançar, assim, não tô dizendo, nossa, ter muito dinheiro. Tô dizendo ter uma liberdade financeira, independência financeira. Você precisa investir. E começar com pouco, gente. Eu comecei a investir com 19 anos. Não foram as melhores decisões de investimento? Não foram. Mas você vai aprendendo, você vai colocando dinheiro de estágio mesmo, de bolsa da faculdade, vai botando, vai aprendendo, vai estudando. E aos poucos, cada vez mais, isso vai se potencializando. Isso é bem importante. A gente tem um aluno aí, o Thales, provavelmente ele deve estar nos assistindo, ele tem 19 anos e ele já faz esses investimentos também. Então, isso é importante, essa visão, né, do pessoal estar começando aos poucos a investir. Então, agora muita gente, Gabriela, tem uma dúvida enorme e tem até vergonha de perguntar, né? O que é CDB, CDI, LC, LCI, LCA e taxa DI? Você pode tirar essa dúvida da gente aí, da sopinha de letrinhas? A famosa sopinha de letrinhas, né? Gente, lembra o que eu falei da inflação, a taxa Selic? Então, a gente vai começar explicando daqui. A taxa Selic é a taxa que o Banco Central, lá, o Comitê de Política Monetária, eles decidem e que vai nortear todas as outras taxas da economia. Logo, a gente vai ter bancos se baseando na taxa Selic, no valor da taxa Selic, tanto para definir as taxas de crédito, como para eles emprestarem dinheiro para eles. Porque, assim, existem algumas regulações que os bancos, no final do dia, eles têm que estar com o balanço deles fechadinho entre saldos de empréstimos e depósitos. Então, alguns bancos podem estar deficitários, outros superavitários, então eles vão se emprestar esse dinheiro só para fechar o dia e no outro dia eles devolvem. Então, isso aí é uma operação que a gente chama do over DI, que é o que vai dar aí a taxa DI, famosa taxa DI, que é de depósito interbancário. Ela vai ser muito próxima da Selic. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no grosso modo, gente, é a mesma coisa. O CDI, tá? É o Certificado de Depósito Interbancário, que é a operação que eles fazem, não é a taxa.
Mas só para assim, as pessoas, porque elas confundem. Ah, é a taxa CDI. Não, não existe a taxa CDI, existe a taxa DI. Né? E o CDB é o certificado de depósito bancário. É o que você faz, é o empréstimo que você dá para o banco. Então eu vou lá, Gabriela, tenho R$ 1.000. Chego no banco assim, ó, vocês querem esses R$ 1.000 emprestado? Daqui 2 anos vocês me pagam aí o 110 do CDI? É basicamente isso. Então, o banco ele vai te dar uma rentabilidade baseada no CDI, na rentabilidade do CDI, para rentabilizar esse dinheiro que você está emprestando. Então, geralmente você vai ver que o CDB ele vai ter um prazo e geralmente quanto maior o prazo, maior vai ser a taxa de pagamento, porque você diminui essa liquidez. Então, é simplesmente uma operação que você faz aí de dívida com o banco. Então, ao invés de você pegar o empréstimo do banco, o banco te dá dinheiro e cobrar lá 10% ao mês, né? A gente está dando o empréstimo ao banco. Então, aí é o famoso, uma das formas que os bancos captam dinheiro para poder emprestar, né? Porque o banco em si, ele não imprime dinheiro e vai emprestando para as pessoas, ele precisa captar o dinheiro para poder emprestar. Agora, LCI, LCA e LIC são muito semelhantes. São 3 siglas que, gente, elas funcionam basicamente como CDB, só que de formas diferentes. O LC é uma letra de câmbio, tá? Que é de uma financeira. É a mesma coisa que o CDB, só que não é de um banco. É uma financeira, tá? Ela não é uma instituição bancária. O LCI e o LCA são letras de crédito do agronegócio e o LCI é letra de crédito imobiliária. Do grosso modo, aqui. Opa, eu só estava travando. São produtos financeiros que eles têm aí uma garantia. O LCA, que é do agronegócio, ele vai ter em títulos do agronegócio, e o LCI, que é do setor imobiliário, vai ter aí Opa, pronto, voltei. O que vai diferenciar esses investimentos é que o LCI e o LCA, eles não têm imposto de renda. Então, eles geralmente vão apresentar uma rentabilidade mais baixa, bruta, em comparação com o CDB, porque no CDB e no LC você tem que descontar o imposto de renda para você poder comparar realmente as rentabilidades líquidas. Mas, assim, são tipos de investimento que eles basicamente funcionam da mesma forma e para você, investidor, não vai ter muita diferença. Alô? Alô? Eu não estou te escutando. Alô? Não estou escutando. Pessoal, vocês me escutam? Comentem aqui no chat. Ué. Deixa eu tentar aqui. Tu tá, Gabriela? Ah, agora sim. Agora sim. Opa. Pronto. Então pronto, melhorou. Deu uma caída, eu acho que. Mas tá dando bastante interferência com o áudio. O pessoal falou pra você tirar o fone, que talvez ajude. Será? Desconectar, acho que, do celular.
Agora sim. Da continuidade. Você pode falar como investir Hum, como investir com pouco dinheiro? Eu não estou conseguindo escutar. É. Então, gente, eu comentei um pouquinho, mas é muito viável, assim, que dá. Você pode investir com pouco dinheiro. Você tem ações de boas empresas custando menos de R$ 10. Você tem fundos imobiliários, muito custam menos de R$ 100. Você pode comprar renda fixa com menos de R$ 100. E o ideal é, se você tem pouco dinheiro, buscar uma corretora de valores que não cobre taxas, tá? Então, a gente já tem várias aí hoje que não cobram taxas. A do Banco Inter, a Clear, a Rico não cobra taxa. Então, você pode ir numa delas e comprar uma ação por ação. Você vai lá, por exemplo, Itaúsa, ITSA4F. Você coloca um F e escolhe comprar uma ação. Se você não paga taxa, você vai pagar aí menos de R$ 10 e vai levar essa ação para casa. Fundos imobiliários, tem vários que estão custando menos de R$ 100, principalmente os de shopping, que sofreram muito com a pandemia. Então, você pode ir lá e comprar um em um. Se você tem R$ 100 para investir por mês, você vai lá, cada mês faz um desse tipo de compra e vai diversificando seus investimentos. Então, esse poderia ser um dos primeiros investimentos, ou um investimento para um investidor iniciante? Sim, com certeza. Assim, vale lembrar que o iniciante é muito importante que ele foque em estudar, né? Não, assim, eu não estou fazendo recomendação de investimento aqui, eu nem vou fazer recomendação de investimento aqui, mas é importante que o iniciante ele comece sempre pela formação da reserva de emergência, vá estudando sobre as classes de investimento para entender no que ele se sente mais confortável e começar com pouco. Mesmo que você tenha, eu tenho R$ 1.000 para investir hoje. Começa com 100. Testa o mercado, vai se conhecendo, porque senão daqui a pouco você tem 1.000, mas esses 1.000 representam muito dinheiro para você. Então é importante você ir com um pouquinho para você, eu estudei, eu entendi, compro uma ação, vamos ver o que dá, as movimentações do mercado, para você entender como é que você se comporta em relação à movimentação de mercado, porque é super normal. A pessoa comprou a primeira ação dela, ela vai ficar entrando o tempo todo no home broker para ver subiu, desceu, tô perdendo dinheiro, tô ganhando dinheiro, tô perdendo dinheiro. Gente, esquece. Não é hoje, não é numa semana e provavelmente não vai ser em um ano que você deve focar. É encontrar bons investimentos que você possa fazendo eles com recorrência ao longo de vários anos para ir acumulando patrimônio, acumulando aí essa sua carteira, aumentando essa sua carteira de investimentos para você atingir a sua liberdade financeira lá para frente. É justamente isso. E os nossos seguidores estão te pedindo, tá? Eu vou falar e não tem como não. Você teria dicas ou um passo a passo de como criar uma carteira de investimento para gente? Sim, gente. Então, não existe uma regra de bolso, né? Seria muito mais fácil, porque são umas coisas que as pessoas mais me questionam. Mas dentro, assim, de finanças, a gente vê muitos estudos que comprovam que você ter uma carteira de ações, por exemplo, com mais de 20 ativos, você perde na diversificação. E diversificação é uma coisa muito importante. E aqui não é simplesmente você ter 20 ativos, você está diversificado. Não, é vocês entender como eles se correlacionam. Só que isso leva tempo para você aprender, tá? Não vou ser eu aqui em 5 minutos, em 1, 2 horas que vou conseguir explicar tudo e como todo o universo do mercado se correlaciona. São coisas que você vai aprendendo ao longo dos anos. Então, o que eu digo para quem está começando é buscar umas 2, 3 ações, 2 fundos imobiliários que, sabe, com um perfil um pouco mais conservador, que paguem bons dividendos, porque para você começar a compor isso. Porque, gente, você precisa entender, quando eu falo de ações, eu estou falando de empresas. E existem muitos tipos de empresas. Existem aquelas empresas que começaram hoje, que estão
crescendo, sabe? Estão se desenvolvendo. Elas são pequenininhas, elas vão ficar gigantes. Existem empresas que já são gigantes e não tem mais muito o que elas crescerem. E elas pagam bons dividendos. Empresas diferentes vão ter ações com características diferentes. O ideal para você que é iniciante, foca nessas ações mais sólidas, estruturadas, que pagam bons dividendos, porque elas vão ter menos volatilidade. E isso vai te ajudar mais a você entender o mercado. Porque, assim, a pessoa que nunca investiu em renda variável, sabe, vai comprar uma ação, vai ficar vendo essas oscilações, não vai entender nada. Então, o ideal é que ela busque investimento com menor volatilidade possível, que pague bons dividendos. E eu gosto muito de fundo imobiliário, porque fundo imobiliário paga dividendo todo mês. Logo, você já fez o investimento, já no primeiro mês você vai ter esse ganho de dinheiro. O pessoal já, opa, mesmo o fundo tendo ficado negativo, opa, mas eu ganhei aqui alguns centavos de dividendo. Isso é muito positivo, sabe? Isso vai gerando incentivos positivos para você continuar. Então, eu diria para começar realmente com poucos ativos, sabe? Sempre só invista naquilo que você conhece. Você está confortável em estudar, em acompanhar. Se você... mas eu não quero escolher eu mesmo ações e blá, blá, blá. Busca um fundo de investimento. Porque o fundo de investimento você vai estar colocando o seu dinheiro e vai ter um gestor, uma equipe profissional lá que vai estar alocando o dinheiro para você. Não tem problema, não tem o que é melhor, o que é pior. Eu comecei com um fundo de investimento porque eu sou aquela pessoa assim que eu estudei muito até me sentir confortável para começar a fazer as coisas por mim mesma. Então, eu deixava no fundo de investimento, não me estressava, deixava lá meu dinheiro rendendo nessa gestão, porque eu acho que te dá um conforto para você ir estudando, tá? Então, é muito difícil dar uma regra de bolso, mas algo que eu gosto de dar uma dica, por exemplo, é você entender. Começa pela renda variável, renda fixa. Tem um bom investimento. Excluindo a reserva de emergência, gente. Excluindo a reserva de emergência, isso nem conta. Faz alguns investimentos em renda fixa, enquanto você vai estudando sobre investimento, sabe? Vai botando no tesouro direto, fazendo isso enquanto você vai estudando. Me senti confortável. Compra uma ação, uma cota, e vai entendendo, vai aos poucos migrando esses investimentos para você ir entendendo qual que é a composição da sua carteira que você mais se sente confortável. Não tem uma regra que eu vou dizer para você agora. Você tem que ter 30% em renda fixa, 70% em renda variável, desses 70%, 40% em ações, e desses 40%, 5% em cada um desses ativos. Não tem. Porque a gente muda. A nossa realidade muda. Nossa realidade financeira, pessoal, emocional, o que a gente quer da vida muda. Logo, os nossos investimentos, eles sofrem esses reflexos. Então, é importante você ter essa consciência que existe essa mudança. E você ir se testando para você ver o que você se sente confortável e adequando os seus investimentos em relação aos seus objetivos, ao que você entende mais, ao que você se sente mais confortável, os tipos de investimento. E é basicamente isso, gente. É justamente uma outra pergunta que estava na minha sequência aqui, Gabriela. Era como ganhar dinheiro com ações e fundos imobiliários, que você até falou já. Mas, fala. Assim, esse tipo de ativo, você tem duas formas. Na valorização, você pagou a 10 e vai a 12. E o dividendo. Por quê? Ação é uma parte de uma empresa. Um fundo imobiliário é uma participação na gestão de diversos imóveis. A empresa visa ter lucros. Desses lucros, geralmente, ela vai distribuir uma parte aos acionistas. Então, você vai ter esse ganho a mais dessa valorização dos 10 foi para 12. E o mesmo para fundos imobiliários. Você vai ter a distribuição dos valores arrecadados nesses imóveis de aluguel. Então, é importante isso porque muitas pessoas ficam assim, eu vou comprar essa ação a 10 e quando se valorizar, eu vendo. Tá, não é só isso. Você pode ganhar nisso, você vai vender, mas o que você vai vender com esses 12? Você vai fazer com esses 12 reais que você ganhou? Vai comprar alguma coisa ou vai reinvestir? Você vai reinvestir no quê? Numa outra ação com o mesmo potencial? Então, às vezes, as pessoas precisam
esquecer essa questão, essa necessidade da venda. Não necessariamente você vai ter que vender, porque aquilo já é seu patrimônio, você já ganhou aquele dinheiro. Porque muita pessoa, mas quando é que daí eu vou efetuar o lucro dessa ação? Talvez nunca. É seu patrimônio. Você é sócio daquela empresa, você vai ganhar os lucros daquela empresa, sabe? Você vai efetuar só quando tiver o dinheiro no bolso? Então, todo mês, quando você recebe seu salário, você tira, saca tudo para botar o dinheiro no bolso para sentir que você ganhou o dinheiro? Gente, não. Então, é um pouco dessa quebra dessas mitologias aí. O pessoal, às vezes, eu acho que falta entender um pouquinho o que significa ter esse ativo e o que significa o seu patrimônio como um todo. Isso é bem importante. Você pode falar de algumas características do investidor de sucesso? Né? Com certeza, tem um perfil. gente. Com certeza. Assim, para você ser um investidor de sucesso, você não precisa ser inteligente, tá? Nossa, tudo é muito complexo, precisa estudar, você é um gênio. Não, tá? Investir não é complicado. O que você precisa é ter paciência e constância. E um bom controle emocional. Por quê? Como eu comentei, gente, nos juros compostos, é o tempo. Você precisa estar lá todo mês, investindo, sabe? Reavaliando, acompanhando e persistindo, botando sempre um pouquinho, deixando o tempo. Leva tempo, sabe? Eu gosto muito de uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, que investir é chato. Investir é como plantar uma árvore, tá? Você vai lá, botar sementinha, vai ter que regar, vai ter que podar, vai passar tempo. Você não fica todo dia aí olhando lá, medindo as folhinhas da árvore para ver se ela cresceu. Você deixa o tempo. Você sabe que tem que ter cuidados recorrentes, mas você deixa o tempo ir desenvolvendo ela, tá? Mas alguém só vai estar sentado abaixo da sombra de uma árvore porque ele plantou e fez todo esse processo, tá? Então, se você quiser comprar uma gigantesca árvore e botar no seu pátio, vai custar muito caro. Agora, pegar uma sementinha não custa quase nada. E aí é a representação do cuidado, dos juros compostos e da aplicação do tempo, gente. É basicamente isso. Não existe mistério em investir. Você só precisa se comprometer, sabe? Encontrar investimentos, uma estratégia que você gosta, investimentos que você gosta, que podem ser os mais simples, e é o simples que funciona, não tem mistério. Você, todo mês, gastar menos que ganha, pegar uma parcelinha desse dinheiro e investir. Fazer isso por anos e anos, acompanhando, cuidando, podando, sabe? Fazendo todo esse trabalhinho, esse carinho com seus investimentos, que, assim, não tem outra resposta. O sucesso é quase que inevitável. Isso, o pessoal está até comentando, né? Mas tem que ter uma muda ou uma semente boa. A ideia é essa, mas é criar uma regularidade. Então, pessoal... O trabalho que você tem em analisar uma ação é você escolher uma boa semente, né? Gente, não é assim, toma aí esses meus R$100 e volta daqui 15 anos com 1 milhão. Não, né? Então, tem que ter um trabalho, um esforço, mas não é algo tão difícil. Isso. Pessoal, peço para seguir o Instagram da Gabriela Mosman, tá? O Instagram do nosso projeto é do Financeira Probex também. Vamos seguir, vamos sempre estar acompanhando, que sempre vai ter muita coisa boa. Só mais uma pergunta, eu garanto que essa é a última para a gente fechar a nossa live. Como podemos conseguir a nossa tão sonhada liberdade financeira? Olha, basicamente com tudo que a gente falou nessa live, né? É muito de você identificar o que é a liberdade financeira para você. É aquela questão de definição de metas, né? Não adianta falar, eu quero minha liberdade financeira. Tá, mas quando você quer? O que você tem como liberdade financeira? Quais são os valores dela? Ou seja, para você atingir sua liberdade financeira, você precisa ter 1 milhão investido? Uma renda passiva de 5 mil? Você precisa botar esses números e botar um prazo. Eu quero ter 1 milhão daqui 20 anos. Beleza, vamos trabalhar com isso agora. Daí a gente vai conseguir entender um pouquinho quanto que você vai precisar investir, quanto que você vai precisar cuidar, sabe? Os tipos de investimento que você vai precisar investir. Porque assim,
Se você quer 1 milhão daqui 15 anos, mas você tem R$ 500 para investir, é meio complicado. Assim, vamos ter que aumentar o prazo ou diminuir o valor. Então, são questões reais. A bolsa, historicamente, ela rende, em média, 10% ao ano. Se você vai fazer um cálculo de longo prazo e você quer utilizar esse valor, ok. Eu gosto de utilizar um valor um pouco mais baixo, para ser uma conservadora, geralmente uns 8%, considerando que eu posso mesclar uma renda fixa, algum produto multimercado. Mas você tem que ser conservador e fazer os cálculos corretos, gente. Finanças não aceita romantismo, né? Então a gente tem que botar esses cálculos e definir, fazer uma meta realmente. Eu quero chegar a isso em tanto tempo, com tais e tais valores. Ou daqui a pouco, mas liberdade financeira para mim é ter 50 milhões. Beleza, pode ser. Mas como você vai atingir isso? Muitas vezes não é só com investimento. Provavelmente vai ser tendo um trabalho melhor, que te remunere melhor, daqui a pouco empreendendo realmente. Então, existem diversas formas. E vai você conseguir definir como fazer isso. E, gente, investir o seu dinheiro é essencial. Porque assim, eu vou me esforçar, eu vou ganhar 50 mil no mês. Beleza? Você vai precisar ter um dinheiro para guardar, para reinvestir. Você vai empreender e vai ter uma grande empresa que vai lucrar muito. Beleza? Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas você vai precisar pegar esse dinheiro e reinvestir. Da mesma forma, alguém que quer ganhar 2, 5, 10 mil reais por mês, daqui a pouco vai poder também, gente. É uma questão de quanto você consegue fazer sobrar e o que você faz com esse dinheiro. Muitas vezes você vai utilizar ele para reinvestir em você mesmo, para você se capacitar e conseguir empregos melhores para você poder investir mais. Outras vezes você simplesmente vai investir esse dinheiro de forma recorrente. É um pouquinho disso, você ir mesclando a sua vida entre os tipos de investimento também. E é isso, gente. É paciência, é longo prazo, é fazer isso com constância. E eu digo assim, muito porque é isso que eu apliquei na minha vida. Invisto desde nova, mas sempre fui tentando investir em mim mesma. Muitas vezes procurando uma forma gratuita de fazer esses investimentos, tanto que eu fui estudar em universidades federais, fazer cursos gratuitos, a internet está aí com excelentes formas de educação de forma gratuita, então você pode aprender muita coisa sem pagar e utilizar esse dinheiro que você gastaria para investir e fazer esse dinheiro aí ir se multiplicando. Muito obrigado, Gabriela, pelas palavras, tá? Eu agradeço. Pessoal que está nos seguindo, segue a Gabriela, acompanha o trabalho dela na Suno. A gente tem muito material. Eu, particularmente, sempre estou aproveitando muito o material da Suno, eu acho fantástico. Então, quem tiver a oportunidade, aproveita. Gabriela, você tem 2 minutos para fechar. Gente, foi um prazer. Eu adoro falar com o pessoal universitário, porque, assim, eu gostaria muito de ter tido esse tipo de conversa quando eu estava na faculdade. E é sempre uma inspiração para mim poder falar com o pessoal que está interessado, quer conhecer o assunto, e eu tentar ajudar de alguma forma. Então, gente, sigam. Quem está aqui e não me conhece, segue lá meu Instagram, manda dúvida. Eu abro boxinho de perguntas todos os dias, então manda lá, vai que eu respondo todo mundo. É a minha vocação de vida ajudar vocês. Muito obrigado, Gabriela, e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Beijão.